a Rússia antigamente, cara? Por que esse interesse pela Ucrânia? Mas a Ucrânia ela é estratégica, né, para acessar o território russo. Se você olhar o mapa ali daquela região, você vai entender muito bem. A Ucrânia ela está posicionada, ela é uma espécie, entre aspas, de uma porta de entrada para acessar a Rússia. Né? Vários conflitos que atingiram a Rússia ocorreram a partir da Ucrânia. Então, o território ucraniano ele é extremamente estratégico para qualquer movimento militar que tem o objetivo de atingir a Rússia. Por isso que é tão estratégico, né? E aí, para a gente entender um pouco isso, essa pendenga toda aí começa a partir da discussão da entrada da Ucrânia para a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização que vai surgir lá em 1949, depois da Segunda Guerra Mundial, que termina em 45. Então a OTAN vai ser um bloco político-militar, um bloco essencialmente militar, entre um grupo de países que vai representar os países do Ocidente. Então, inicialmente, a OTAN começa como esse bloco de países, né, dentro daquele clima da Guerra Fria, né, aquela Guerra Fria, né, que é o bloco capitalista, o bloco socialista. Então a OTAN era o bloco militar do grupo capitalista liderado pelos Estados Unidos Sim. e pela Europa Ocidental. E em oposição à OTAN, um pouco depois da criação da OTAN, a antiga União Soviética, que era liderada pela Rússia, né, ela vai formar um outro bloco militar, que é o Pacto de Varsóvia. Então, durante a Guerra Fria, esses dois blocos militares vão existir. OTAN, ligada aos Estados Unidos e à Europa Ocidental, né, que é o bloco ligado aos países capitalistas, e o Pacto de Varsóvia, que é o bloco militar ligado aos países socialistas sob a liderança da União Soviética. Igor, você está falando da OTAN aí. Tem chance, tipo, você acha mesmo que a OTAN pode entrar para a guerra? A questão é o seguinte, a OTAN, né, a lógica é o seguinte, que quando em 91, quando acabou a União Soviética, teoricamente acabaria o objeto de existência da OTAN, que a OTAN era um bloco militar, né, do Ocidente para fazer um possível enfrentamento, uma possível defesa do Ocidente em relação ao bloco socialista. Só que a partir de 90, com a queda do Muro de Berlim na Alemanha e com o processo do fim da União Soviética em 91, teoricamente o objeto militar da OTAN estaria desfeito. Então, o Pacto de Varsóvia ele vai se findar com a União Soviética, ele vai acabar com a União Soviética. Só que a OTAN continua existindo. E um bloco que originariamente tinha 12 países, hoje chega a ter 30 países. Então a OTAN continuou existindo, continuou crescendo, né, continuou expandindo, inclusive países que faziam parte do leste europeu. O que é o leste europeu? É o bloco de países socialistas liderados pela União Soviética. Países do leste europeu hoje integram a OTAN, como a Romênia, como a Polônia, países inclusive da antiga República Soviética, Sim. países que integravam a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como a Estônia e a Letônia, integram a OTAN hoje. Então, perdeu a essência inicial da formação da OTAN e se tornou um grande blocão que vai atraindo países, né, e vai se tornando cada vez mais forte. E aí o que eu quero deixar claro para vocês aí é o seguinte, gente, nessa questão da guerra, eu não vou chegar aqui para vocês e dizer aquela coisa do bem e do mal. Fulano é o bem, fulano é o mal. Todo mundo tem interesses político-militares, todo mundo quer expandir seu território. Agora, se você me perguntar qual é a minha posição, Felipe, enquanto uma pessoa das ciências humanas, enquanto historiador, né, enquanto pessoa que estuda as questões da sociedade, a minha posição é sempre pela paz, né? A minha posição é sempre anti-guerra.
Eu acho que o diálogo, a diplomacia entre as nações deve sempre prevalecer sobre o confronto bélico. Eu sempre na minha vida pessoal tenho um conceito que é o seguinte: o cérebro sempre tem que prevalecer sobre a força, né? Então eu acho que a paz, hoje, se você for observar, uma guerra tem perda de vidas humanas, né? Eu vejo em alguns momentos o pessoal fala assim: não, teve um bombardeio, mas morreram militares. Para mim, vidas humanas, não importa se são militares ou civis, porque o militar ele tem filho, ele tem uma esposa, ou um marido, ou um pai, uma mãe, ele vai deixar uma família. Então são famílias que ficam sem um ente querido. Então a guerra, para mim, ela é trágica em qualquer situação, né? Eu acho que o ideal seria evitar, né? Sou contra a guerra em qualquer circunstância. Eu acho que o diálogo e a diplomacia internacional deve ser o caminho entre as nações. Mas, pois não, Marcelo? Não, pode. Mas aí que eu tava falando com vocês, uma vez que isso está colocado, Rússia e Ucrânia têm demandas, né? Cada um coloca as suas razões para a guerra. E é um pouco disso que eu estava apresentando para vocês. Aí eu né? queria, quando eu tentei te interromper ali, peço desculpa, Tranquilo. mesmo para meio que complementar isso que você está dizendo com uma pergunta. Por exemplo, a gente não conseguiu ainda identificar quais são, quando eu falo a gente, são o mundo todo que está tentando ali, são os noticiários, são os especialistas, eles estão tentando entender quais são os reais motivos da Rússia invadir a Ucrânia. E aí, não sei se você tem alguma ideia do porquê. Ele está querendo formar de novo a União Soviética, ele está querendo, sei lá, formar esse bloco novamente. Qual o interesse dele? Porque, de certa forma também, eu não sei se ele enxergou uma ameaça, esse crescimento da OTAN, né? Porque a OTAN, de certa forma, como você falou, foi fugindo um pouco daquilo que era no início, entendeu? Da Europa ocidental, não é isso? Meio que foi indo para o lado oriental ali. Então, qual que você acha que foi a somatória disso tudo? O que levou realmente a ter esse conflito, né? Porque o que tem de especial ali na Ucrânia? A gente tem que entender quais são os reais interesses. É formar a União Soviética de novo ou é inibir o maior, digamos assim, país ali da Europa ali, que é a Ucrânia? Marcelo, tem uma questão que é o seguinte: quando um fato histórico está em curso, é mais complexo a gente fazer análises, né? Eu me lembro, eu era criança, eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos de idade quando caiu o Muro de Berlim, né? E eu não tinha noção do que estava acontecendo. Eu lembro que eu vi na televisão lá umas matérias, o Muro de Berlim e tal. Aí um pouco depois teve uma Olimpíada que a União Soviética não participou e participou a SEI, que era a Comunidade dos Estados Independentes, que eram os países da antiga União Soviética que se juntaram para participar daquela Olimpíada. E aquela história do Muro de Berlim ficou na minha cabeça. Eu tinha uns 10, 11 anos e tal. Depois, quando eu entrei para a escola, que fui estudar isso, entrei para a universidade depois, fui entender o fato histórico que a gente estava presenciando. E aí, quando eu fui ver os livros de história, os livros de geografia, aquelas imagens que eu via na televisão estavam em todos os livros que eu estudava. O que nós estamos presenciando hoje é um fato que possivelmente vai acontecer algo semelhante, né? Esse processo da guerra, nós estamos vivendo um processo de reorganização de forças, a política mundial está se reorganizando, nós estamos num processo que vai ser muito importante. É difícil a gente definir assim perfeitamente como que ele vai ser, né? Porque ele está em curso ainda, mas ele tá acontecendo e está rolando, né? E aí, voltando à tua pergunta sobre os objetivos da Rússia, né? A Rússia apresenta os seguintes argumentos: que o principal problema da guerra é a ação da OTAN. Por exemplo, a Ucrânia é um país que faz divisa, né, faz fronteira, perdão, com a Rússia, muito próximo, estratégico para invadir a Rússia, e de repente a OTAN começa a articular a entrada da Ucrânia na OTAN. Então a Rússia viu isso como uma ação político-militar. A OTAN é um órgão, um bloco militar, como algo, né,
É como, vocês já ouviram falar da crise dos mísseis em Cuba em 62? A União Soviética instalou uma base de mísseis em Cuba apontada para a Flórida, nos Estados Unidos. O presidente americano endoidou. Pô, uma base de lançamento de mísseis em Cuba virado para os Estados Unidos é algo mais ou menos parecido que nós estamos vendo aí. A diferença é que não houve conflito. O argumento da Rússia é esse. Tá correto? Eu não estou dizendo isso, eu falei para vocês, eu sou contra a guerra. Eu acho que o diálogo e a diplomacia tem que prevalecer. Mas você está me perguntando as razões da Rússia, eu estou te colocando. A Ucrânia tem outras razões? Sim. Uma das razões que a Ucrânia apresenta é essa questão que você está falando, de que a Rússia é imperialista, de que a Rússia quer dominar a Ucrânia, de que a Rússia quer fazer da Ucrânia uma área sob a sua influência, sob o seu comando. Essa argumentação que você está colocando é uma das argumentações que a Ucrânia coloca. Tem outras também, né? Então são pontos de vista de um lado e de outro para fazer a guerra. Mas nenhum dos dois eu acredito que não pudesse ser resolvido no campo da diplomacia e do diálogo, né? Eu acho que sempre é possível. Eu acho que sempre é possível evitar a guerra.